Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje nós iremos voltar a falar sobre títulos públicos. Eu agradeço muito a todo mundo que viu o vídeo de títulos públicos federais. Foi o vídeo que mais teve visualização até agora, então vamos voltar a esse assunto, que ainda tem muita gente com dúvidas, tá? E hoje eu vou tirar uma dúvida principal das pessoas. O que que elas fazem? Elas compram títulos com aquele cupom semestral de juros ou sem o cupom semestral de juros? Tá? É mais ou menos óbvio que se a pessoa precisar de uma renda semestral ou uma renda para incrementar o fluxo de caixa dela, ela vai ter que optar pelo cupom com juros. Mas se ela não precisar dessa renda, o que, que seria melhor? Ter essa renda ou não ter essa renda? Vamos descobrir agora. Primeiro vamos falar dos títulos com cupons, tá? São esses que pagam juros semestrais. As vantagens é a própria renda semestral, né? Porque é um fluxo de caixa que você vai passar a ter. E menor volatilidade do título, tá? Eu vou passar rápido os slides porque hoje o importante vai ser a gente ver a planilha no Excel. Quer dizer, ele acaba tendo um menor risco, ele sobe e desce menos do que o outro, sem cupom de juros. Tá? Eu colocaria como uma vantagem também o fato do Brasil, como o Brasil não é um país também tão seguro assim, ele não tem grau de investimento, né? Se você está pensando em um título para daqui a 20 anos, é difícil a gente ter certeza que o Brasil vai pagar o título até o final, né? Então, você ter recebido uma parte já é bom, entendeu? Não que eu acho que o Brasil vai dar default nem calote, mas é uma coisa a se pensar também. Aqui tem algumas opções, tá? Eu botei aqui essas três opções para mostrar uma anomalia do nosso mercado. Normalmente, juros mais longos pagam taxas mais altas. O nosso mercado está fazendo o oposto agora. Isso aqui é bom a gente ficar ligado, tá? É uma oportunidade. Normalmente, quanto mais longe é o vencimento, maior a taxa de juros que o investidor pede de retorno, né? Porque maior seria o risco. E no Brasil está acontecendo o oposto nesse exato momento. Os títulos sem cupom, tá? Eles têm a grande vantagem que eles pagam total de juros mais o principal no vencimento do título. Então, o que que acontece? Eles acabam pagando menos imposto de renda, tá? E os títulos normalmente eles têm um vencimento menor, porque se o Tesouro botar, por exemplo, um IPCA 2050, 2055, sem cupom semestral, o valor dele vai subir demais, entendeu? Perde até o controle que o Banco Central pode ter em relação a isso. Pode acabar fugindo do controle. Então, por exemplo, a gente pega que o pré-fixado sem cupom é 2019 e 2023, o pré-fixado com cupom é 2027, o IPCA sem cupom é 2035 mais longo, o IPCA com cupom é 2055 mais longo no mercado secundário e 2050 no mercado normal. Por que eu falei vantagem menor de imposto de renda? Porque quando você recebe o cupom de juros ainda abaixo de 2 anos, você paga 22,5%, né? Você paga nos primeiros 6 meses 22,5%, até um ano 20%, do primeiro ao segundo ano 17,5% e só a partir daí que você vai pagar 15%. Já o sem cupom, como você recebe tudo no vencimento, esperando que o vencimento aí seja mais de 2 anos, tá? Você vai pagar só 15% em vez de pagar esses valores maiores de imposto de renda nesses primeiros cupons. A outra questão também é que o imposto, bem ou mal, ele vai se rentabilizando junto com o título. Então, no final, no futuro, você paga um imposto sobre o valor total. Eu acho que eu cheguei a falar um pouco sobre isso de juros compostos, tá? No vídeo, se eu não falei, depois eu vou voltar a esse assunto em algum momento. E a outra vantagem desse título sem o cupom é que ele tem um efeito multiplicador maior em uma tendência de baixa, que é o oposto daquela vantagem do outro título, que é o menor risco, tá? Aqui seria o maior retorno, no caso de uma tendência de baixa.
Aqui a gente vai falar de duration, tá? Que é um conceito que foi criado por Macaulay na década de 30, ficou esquecido até a década de 70 e depois o pessoal começou a olhar de novo. Ele calcula o equivalente em tempo, tá? Em anos ou em semestres, de um título sem juros. Ele consegue comparar e descobrir quanto que um título com juros significa em relação a títulos sem juros em termos de anos. A gente vai olhar agora no Excel já. Então vamos imaginar que um título de R$ 1.000, tá? Você colocou aqui R$ 1.000. Então você recebe aqui os cupons de juros, nesse exemplo nosso R$ 50,93 cada. Chega no final do exercício lá de tudo, você vai receber os R$ 50,93 mais os R$ 1.000. Tá? Então o que a gente vê aqui, a NTNF 2027, você recebe o mesmo valor, tá? Todos os períodos, o mesmo valor, mesmo tendo a inflação, você recebe um valor já pré-fixado. Então o valor ele vai decrescendo ao longo do tempo em relação ao valor que você pode, o teu poder de compra. Tá? Vamos para o Excel agora. Vamos lá, esse aqui é o cupom, tá? É o título NTNF 2027, vencimento em 1 de 2027. Vamos imaginar, vamos simular uma compra em 1º de janeiro de 2017 no valor de R$ 1.000, tá? E vamos supor que a taxa tenha permanecido em 11,38% como está hoje em dia. A gente vai ter, tá, que os cupons semestrais vão ser de 52,78. Naquele exemplo lá que eu botei do slide, 50,93 era se eu comprasse hoje, tá, o cupom semestral. E aí você vai recebendo, tá, o cupom semestral todos os meses, todos os semestres, até chegar no final, onde você recebe o cupom mais o que sobrou do título, tá? O preço, a duration, tá? Você vai calcular o valor presente de cada um desses títulos, tá? E aqui eu mostro a fórmula, ó, é dividido por 1 mais o valor semestral elevado ao tempo, tá? Aí aqui a gente tem o VR, que é o valor presente divididos pelo valor do título ou valor que a gente investiu. Aqui eu botei pelo valor que a gente investiu, eu estou botando que a gente investiu R$ 1.000, então. E aqui a gente multiplica o tempo pelo VR. Então, por exemplo, aqui é o VR vezes 2, aqui é o VR vezes 3, aqui é o VR vezes 4. Tá? E no final a gente vai ter a duration, que é aquele cálculo do Macaulay. Tá? Eu dividi aqui por 2 porque a gente aqui está calculando em semestres. Então, para virar para anos, 6,42 anos. Então, esse título aqui em 10 anos, está calculando uma compra em 1 de 2017, ele equivale a um título sem juros de 6,42 anos. Tá? O preço dele hoje é 996. Agora, vamos comparar com o valor do título sem juros, tá? O valor do título sem juros em 10 anos, tá? Se existisse um título de 10 anos, o R$ 1.000 nessa taxa de 11,38, ele valeria R$ 340,35. Então esse valor aqui vai ser o nosso valor fixo que a gente vai calcular como rentabilidade. Então vamos fazer uma mudança aqui ó, de uma taxa, vamos botar aqui ó, 11,80, por exemplo. O que acontece no 11,80%? Tá? Se ela hoje virasse 11,80%, como a taxa subiu, a gente perde dinheiro. E aí o valor do título com juros, ele cairia de 996 para 973, o do título sem juros de 340 para 327. Olha só o que aconteceu. No com juros eu perdi 2,39%, no sem juros eu perdi 3,69%. Tá? Os dois perdem, mas o com juros perde menos numa tendência de alta. Só que a tendência que nós estamos esperando agora é de baixa, tá? Da taxa de juros.
Então vamos imaginar que, por exemplo, caia para 10,8%. Esse mesmo título com juros ele viraria R$ 1.031 e o valor do título sem juros viraria 358. Aqui tem um aumento de 5,36. O que mostra por que eu falei para comprar um título sem juros naquele momento. Porque o título sem juros ele tem aquele efeito multiplicador maior. Enquanto o risco do com juros é menor, porque você recebe as parcelas semestrais, então seria, entre aspas, melhor para um período de alta, tá? Embora ele perca também rendimento, o título sem juros ele é melhor para um período de baixa, ele vai crescer mais. Essa fórmula, você vê aqui que o duration também muda, ó, nesse caso mudou para 6,71 anos. Quanto maior a taxa, menor o duration. Tá? Se a gente botar aqui 12%, já vira 6,13. Se a gente botar 14%, já vira 5,30, por exemplo. Olha como é que a taxa diminuiu bem para 860, menos 13,63, menos 20,75. Como é que a diferença já começa a aumentar. Olha por que não pode fazer um título tão longo sem juros. Ó. Numa taxa de 14% como é a Selic de hoje, o valor do título sem juros dá R$ 269. Quer dizer, ele subiria 4 vezes em 10 anos. Pode fugir um pouco do controle do próprio Banco Central. Essa fórmula ela não funciona para quedas ou altas muito bruscas da taxa de juros. Tá? Vou dar só um exemplo aqui. Ó. Se eu botar, por exemplo, 3% anual, aqui a gente vai chegar num duration de 12,58 anos, só que o título só tem 10 anos, então quer dizer, ela já não funciona. Tá? Só para deixar essa ressalva aí. E eu aqui queria passar para o IPCA 2050 também, só por um motivo meio básico, tá? Por que eu falei para comprar o IPCA e não o NTNF? Primeiro porque é mais longo, tá? E o mais longo a gente tem um efeito multiplicador maior aqui embaixo. E segundo porque o NTNF a gente tem aqui, tá? Se a gente comprar um NTNF, a gente tem um cupom aqui fixo. E com esse cupom fixo, a gente acaba perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Já no IPCA, tá, o cupom ele começa menor, tá? Aqui começa 52, aqui começa em 26, porque a taxa de juros é mais ou menos a metade, tá? Até. E ele vai subindo, 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 ó, em 2050, entendeu? Então o valor ele vai crescendo ao longo do tempo. Você acaba tendo uma correção aqui pela inflação. O que é interessante em termos de poder de compra, se você estiver pensando em fazer um fluxo de caixa com esse dinheiro. O duration desse 2050 é 20,85 anos, então se você imaginar que a primeira aplicação foi no dia 15/2/2017, você está imaginando que seria o equivalente a um título de 2037, esse 15/8/2050. Quer dizer, eu ainda prefiro, por causa do efeito multiplicador da renda, aí, o título de 2035, sem cupom semestral, tá? Mas se você preferir optar por um de cupom semestral, eu optaria por esse de 2050 aqui, na frente, inclusive, desse NTNF daqui. Por causa dessa questão aqui do aumento do cupom. Você vai receber menos no início, mas você vai ter um reajuste aqui pela inflação que vai ajudar a ter o fluxo de caixa. Tá, eu queria agradecer a todos. O vídeo de hoje já chegou ao final, tá? Qualquer dúvida me manda por e-mail. Eu sei que esse assunto chama muita atenção das pessoas e que vocês às vezes têm dúvidas mesmo. Bom, coloquem no comentário. No comentário é bom porque aí as outras pessoas veem também as respostas. E eu vou colocar também aí nos comentários do vídeo os sites que a gente consegue fazer esses cálculos de forma bem mais fácil, sem precisar botar no planilha Excel, já sai tudo, você faz várias simulações e etc. Muito obrigado por estarem aí comigo, por estarem continuando a assistir o canal.
Já são mais de 350 inscritos, mais de 10 mil visualizações totais. Eu agradeço a todos e boa tarde. Obrigado.